Uma exposição das 7 eras da Igreja. A Era da Igreja de Laodiceia. Última parte deste livro abençoado. O título é Um Resumo das Eras. Continuação da página 340. Os grupos da falsa igreja se ajuntarão num concílio mundial de igrejas. Este concílio mundial de igrejas é a imagem erigida à besta. Apocalipse capítulo 13, de 11 a 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Agora recorde, foi a Roma pagã imperial que caiu pela espada, porém, ela foi curada de sua chaga mortal quando se uniu à Igreja Cristã Nominal de Roma e incorporou o paganismo à cristandade, e desse modo tornou-se o Santo Império Romano, que permaneceria até que Jesus viesse e o destruísse. Porém, Roma não está trabalhando sozinha. Suas filhas estão bem do lado dela, e ela assumirá absoluta autoridade através do Concílio Mundial de Igrejas. Isto pode parecer improvável para alguns, porém, na realidade, é muito simples de todos verem, porque neste momento as igrejas estão controlando a política e no tempo oportuno manifestarão exatamente quão grande é esse controle. Este movimento ecumênico terminará com Roma na liderança, ainda que as pessoas não o imaginassem assim. Será assim, porque em Apocalipse 17, de 3 a 6, é declarado que a prostituta, mistério Babilônia, está assentada sobre a besta. Ela está controlando o último ou 4º império. Esta igreja romana está fazendo isso. Com o sistema mundial de igrejas sujeito a ela, Roma estará controlando, e esta imagem, sistema de igrejas, será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo. Desse modo, todas as pessoas têm que pertencer ao sistema mundial de igrejas ou ficar à mercê da situação, porque não podem comprar ou vender sem a marca da besta na mão ou na cabeça. Esta marca na cabeça significa que terão de aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, a qual é o trinitarianismo, etc., e a marca na mão, que significa fazer a vontade da igreja mundial. Com este grande poder, os sistemas eclesiásticos perseguirão a verdadeira noiva. Esta imagem procurará impedir a noiva de pregar e ensinar, etc. Seus ministros serão proibidos de dar assistência e verdade às pessoas que as necessitam. Porém, antes que o anticristo, em pessoa, assuma o comando completo deste sistema mundial de igrejas, a verdadeira igreja será tirada deste mundo para estar com o Senhor.
Deus arrebatará sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Agora, uma vez que este capítulo conclusivo está sendo apresentado com a finalidade de seguir as duas igrejas e os dois espíritos, desde o Pentecostes até a consumação delas, tomaremos este tempo final para mostrar isto na era de Laodiceia. Esta era começou logo após a passagem do século XX. Como tinha de ser, a era na qual a verdadeira igreja voltaria a ser a noiva que foi no Pentecostes, sabemos que deve haver necessariamente um retorno do poder dinâmico. Os crentes sentiram isto em seus espíritos e começaram a clamar a Deus por um novo derramamento, tal como fora no primeiro século. O que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em línguas e a manifestar dons do Espírito. Creu-se então que isto verdadeiramente era a tão esperada restauração. Não era, porque a chuva serôdia só pode vir depois da chuva temporã, que é a chuva da primavera ou de ensino. A chuva serôdia, depois, é a chuva de colheita. Como podia isto ser a coisa real quando a chuva de ensino não tinha vindo? O mensageiro profeta que tinha de ser enviado para ensinar o povo e converter os corações dos filhos de volta aos pais pentecostais ainda não tinha vindo. Assim, o que se pensava ser a restauração e a vivificação final para o arrebatamento não tinha vindo. Nisto, existia uma mistura dos injustos participando da bênção espiritual e manifestando-se no Espírito Santo, como temos perseverado em lhe mostrar. Nisto também existia o poder diabólico, porquanto os homens estavam sob o controle de demônios, embora ninguém parecia percebê-lo. Então, para provar que isto não era o real, estas pessoas, antes mesmo que uma segunda geração aparecesse, se organizaram e escreveram suas doutrinas não escriturísticas e construíram suas próprias cercas, como todos os outros grupos antes deles fizeram. Recorde, enquanto Jesus estava sobre a terra, Judas também estava. Cada um veio de um espírito diferente, e na morte, cada um foi para seu próprio lugar. O Espírito de Cristo mais tarde voltou sobre a verdadeira igreja e o Espírito de Judas voltou sobre a falsa igreja. Isto está bem ali em Apocalipse 6, de 1 a 8. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Veja como aquele espírito de Judas voltou como um cavaleiro sobre um cavalo branco. Era branco, tão próximo do real, assim como Judas estava tão próximo de Jesus. Foi-lhe, o cavaleiro do cavalo branco, dada uma coroa. Como?
Aquele espírito estava agora no líder do sistema nicolaíta. E ele era um papa com uma coroa tríplice que se assentava como Deus em seu templo, chamando-se de Vigário de Cristo. Ser Vigário de Cristo significa em vez de Cristo, ou em lugar de, ou em nome de Deus? Então o Papa estava chamando a si mesmo de Espírito Santo, ou depondo o Espírito Santo e agindo por ele. Esse era o espírito de Judas nele fazendo isso. Veja como ele conquistou, saindo vitorioso e para vencer. Cristo não fez isso. Os únicos que vieram a ele já estavam predestinados pelo Pai. E assim, aquele espírito continuou sem parar e um dia verdadeiramente se encarnará num homem que comandará o Concílio Mundial de Igrejas. Exatamente como temos dito. E através do seu ouro, recorde que Judas tinha a bolsa nas mãos. Ele controlará o mundo inteiro e esse sistema anticristão possuirá tudo e tentará controlar todos. Mas Jesus voltará e destruirá todos eles com o esplendor de sua vinda, e o fim deles será o lago de fogo. Mas o que dizer da verdadeira semente? Acontecerá exatamente como temos dito. O povo de Deus está sendo preparado pela palavra da verdade proveniente do mensageiro desta era. Nela estará a plenitude do Pentecostes, porque o Espírito trará as pessoas de volta diretamente ao lugar que estavam no princípio. Isso é, assim diz o Senhor. É assim diz o Senhor. Porque é isso que Joel 2, 23 a 26 diz. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Agora, aqui diz que Deus vai restituir. A era luterana não restaurou a igreja. Ela começou uma reforma. A era wesleyana não restaurou. A era pentecostal não restaurou. Porém, Deus tem de restaurar porque Ele não pode negar sua palavra. Isto não é a ressurreição da igreja, é a restauração. Deus levará a igreja diretamente de volta ao Pentecostes do princípio. Agora note que no versículo 25 diz por que precisamos de restauração. O gafanhoto, a locusta, o pulgão e a aruga comeram tudo, exceto a raiz e uma pequena porção do caule. Ora, nos tem sido dito que todos estes insetos são um único e mesmo inseto em diferentes fases. Isso é correto. Eles são o espírito anticristão manifestado na organização, na denominação e na falsa doutrina através das eras. E aquela pobrezinha raiz e caule vão ser restaurados. Deus não vai plantar uma nova igreja, porém, vai trazer sua plantação original de volta à semente original. Ele o está fazendo como declarado no versículo 23, através da chuva de ensino ou temporã, em seguida virá a chuva de colheita ou a fé de arrebatamento. Assim, neste exato momento, estamos em completo cumprimento de Mateus 24, 24, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos.
E quem é que tentará enganar até os escolhidos? Ora, o espírito do anticristo nos falsos ungidos deste último dia. Estes falsos já têm vindo em nome de Jesus, alegando que foram ungidos de Deus para o último dia. Eles são os falsos messias, ungidos. Eles alegam que são profetas, porém, eles são um com a palavra? Nunca. Eles têm acrescentado a ela ou tirado dela. Ninguém nega que o Espírito de Deus esteja sobre eles, manifestando-se em dons. Porém, como Balaão, todos eles têm seus programas, fazem seus apelos por dinheiro, exercitam os dons, mas negam a palavra ou se desviam dela com medo que uma controvérsia possa diminuir suas chances de maior ganho. Todavia, eles pregam salvação e libertação através do poder de Deus, exatamente como Judas, com um ministério conferido por Cristo. Mas porque são semente errada, consequentemente têm um espírito errado motivando a eles. Religiosos? Oh, que coisa! Eles ultrapassam os eleitos em esforços e zelo. Porém, isto é laodicense, não de Cristo. Porque buscam grandes multidões, grandes programas e sinais sensacionais entre eles. Eles pregam a segunda vinda de Cristo, porém negam o advento do mensageiro profeta, embora em poder e sinais e verdadeira revelação, ele supere a todos eles. Ah, sim, este falso espírito que no último dia é tão próximo do real, pode ser distinguido apenas por seu desvio da palavra. E toda vez que é apanhado sendo antipalavra, ele recorre ao único argumento que já mostramos ser falso. Nós conseguimos resultados, não é verdade? Temos que ser de Deus. Agora, antes de encerrarmos, quero trazer este pensamento. Durante todo o tempo, temos falado acerca da semente de trigo ser enterrada, lançando depois 2 brotos, depois a borla e depois a verdadeira espiga. Isto poderia fazer alguém imaginar que dissemos que os luteranos não tinham o Espírito Santo só porque eles ensinaram basicamente a justificação. Isto poderia fazer alguém imaginar acerca dos metodistas, etc. Não, Senhor. Não estamos dizendo isso. Não estamos falando acerca dos indivíduos ou das pessoas, porém da era. Lutero tinha o Espírito de Deus. Porém, sua era não foi a era da plena restauração através de outra efusão como no princípio. Foi o mesmo com Wesley, Booth, Knox, Whitefield, Brainerd, Jonathan Edwards, Mueller, etc. Seguramente, eles eram cheios do Espírito Santo. Sim, eles certamente eram. Porém, a era em que cada um viveu não foi a era da restauração, nem foi alguma outra era, senão esta última era, a era de completo escurecimento na apostasia. Esta é a era da apostasia. E esta é a era da restauração. É a era do ciclo concluído. Com isto, tudo está acabado. Assim concluímos as 7 eras da igreja, dizendo apenas o que o Espírito disse a cada era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sinceramente creio que o Espírito de Deus nos tem falado, não apenas nos ensinando as verdades das eras, mas tem tratado fielmente com corações para que se convertam a Ele. Essa é a razão de toda pregação e ensino, porque é na pregação e no ensino da palavra que as ovelhas ouvem a voz de Deus e o seguem. Nem por um minuto trago uma mensagem às pessoas para que me sigam ou unam-se à minha igreja,
ou comecem alguma confraternização ou organização. Nunca fiz isso e não o farei agora. Não tenho nenhum interesse nessas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas. E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Essa é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens, donde os homens tornem-se novas criaturas em Cristo, cheias do Espírito, e vivam de acordo com sua palavra. Eu queria convidar, rogar e advertir todos a ouvirem sua voz nesta ocasião, e a Ele completamente renderem suas vidas, do mesmo modo que, confio em meu coração, me entreguei completamente a Ele. Deus os abençoe e que sua vinda rejubile seus corações. Graças a Deus, amados amigos, amados irmãos e irmãs, amigas, hoje estou terminando, pela graça de Deus, a leitura desse livro, que hoje completou 60 capítulos. E eu estava aqui pensando, irmãos, em dizer algo para o término dessa obra, e eu estava lendo sobre o irmão Branham, o que eu disse no primeiro capítulo, lá atrás. O irmão Branham, ele pregou uma série de sermões do dia 4 a 11 de dezembro de 1960, para receber o quê? Inspiração para que a mensagem viesse ungida pelo Espírito Santo, Então ele escreveu esse livro, e então o irmão Branham pessoalmente, ele ditou esse livro muitas vezes, durante 5 anos, antes de liberar para os irmãos. Então, ele acabou distribuindo esse livro, sabe que dia, irmãos? Eu não vi isso, eu não lembrava desse detalhe. Ele distribuiu dia 4 de dezembro de 1965. E eu consegui, irmãos, depois de lutas, nesses 3 anos e meio passados, Porque eu comecei essa obra, irmãos, eu comecei a ler a pedido de uma filha minha que estava grávida e não conseguia ler o livro. E o irmão José Branham, filho do profeta, tinha pedido para que eles lessem um livro na época. E ela não conseguia ler porque eu estava muito enjoada, ela estava grávida da minha netinha. E eu comecei, foi no mês de novembro de 2020. E eu consegui terminar ontem. Aliás, hoje, que ontem eu terminei de fazer a correção e hoje eu estou fazendo essa palavra final, que acabou sendo um testemunho, irmãos. Irmãos, foram muitas lutas durante esses 3 anos e meio, quase 4 anos, vamos dizer assim, para mim. Ao tempo de Deus as coisas iam acontecendo. E agora, eu até me arrepio quando eu falo, porque hoje quando eu fui ler esse assunto do irmão Branham, de quando ele começou e de quando ele terminou e quando ele distribuiu, eu vi que era dia 4 de dezembro, irmãos. E hoje é 4 de dezembro. Isso mostra, amados, que não tem coincidências com Deus. Eu sei das lutas. Para os irmãos terem uma ideia, antes de eu começar a ler a última parte, que é a Era de Laodiceia, são 7 eras, Quando eu fui ler Laodiceia, eu gravei, irmãos, quase 3 horas de gravações para corrigir depois a primeira parte só de Laodiceia. E aquilo travou, não ia nem para frente, nem para trás, nem apagava, enfim, eu não conseguia fazer nada. Por fim, liguei até para a Apple, porque eu tenho um iPhone, eu gravo num iPhone, e eles também não conseguiram me ajudar, eu tive que gravar tudo novamente. Aquilo deu um desânimo em mim, falei, meu Deus, será que eu não vou terminar a leitura desse livro? Mas graças a Deus eu retomei logo depois, e hoje eu estou terminando e mandando para vocês.
E como o profeta disse no final desse livro, irmãos, esse livro ele mostra uma história perfeita das 7 eras da igreja, e na 7ª era é quando Jesus vem. Então, a noiva de Cristo, ela está aguardando essa vinda. Essa é a segunda vinda. Ela está aguardando essa vinda. Então, essa obra foi tão tremenda, que o profeta levou tanto tempo, fez tantas pesquisas, irmãos, que eu espero exatamente o que o Mombrano espera, na verdade, quando vocês desfrutarem desse livro, é que a vinda de Jesus rejubile os vossos corações. Que Deus abençoe você e a sua família e todos. Continue orando por mim, estarei sempre aqui aguardando, quem sabe, uma próxima obra que a gente venha a gravar, Se Deus assim nos permitir. Um excelente dia para você, uma excelente noite, uma excelente manhã, enfim. E vamos aguardar aquela grande manhã de ressurreição. Eu não sei que horas você vai estar ouvindo esse áudio, tá bom, queridos? Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.